Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre o arrebatamento secreto e pré-tribulacional da igreja. Você está no canal Bíblia de Fato e para nós é um prazer você estar aqui conosco. Desejo que você confira se você é um dos inscritos com o sino para que você sempre possa consumir o nosso material também relacionado à escatologia. No vídeo de hoje nós traremos 10 razões para um arrebatamento pré-tribulacional. Nós entendemos, quando analisamos os textos tanto do arrebatamento secreto como da vinda em glória, que existe uma distinção quando Cristo Jesus vai fazer a promessa da salvação do seu povo, da reunião com ele, dele vir buscar eles da mesma maneira que ele também foi, ele voltará. Sempre há uma distinção entre a vinda em glória com o arrebatamento da igreja. Muitas outras coisas são inseridas quando se fala sobre a vinda em glória, como ele descer até o Monte das Oliveiras e a promessa da vinda. Jesus não cita isso, mas cita o encontro nos ares. Nós iremos aqui listar 10 razões para isso. Então fica conosco até o final para que você confira conosco qual é a 10ª e última razão porque existe um arrebatamento pré-tribulacional. Primeira razão: Cristo prometeu preservar a igreja desse grande sofrimento que haverá sobre o mundo, que jamais houve e nunca mais haverá. Os textos das 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, mostram que aqueles que perseveram, aqueles que vão até o final, aqueles que não negam o Senhor, aqueles que não são entregues às heresias, eles irão perseverar até o final e receberão as bênçãos de Deus. Em Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10, o texto diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Esse sofrimento ele alcançará uma magnitude mundial e trará sofrimento para todos, porque o império das trevas terá um período em que, logo após o arrebatamento e a ausência da igreja e daqueles dons que há nesse corpo católico, ou seja, corpo universal de Cristo sobre a face da terra, não estará mais aqui. Mas a promessa de Cristo é: aqueles que guardam a palavra, aqueles que estão em comunhão com o Senhor, eles não provarão isso, porque os ímpios estarão provando isso, e o Israel, porque é o clímax das 70 semanas, então Israel estará lá. O Israel que não aceita a Cristo, o Israel que negou ao Jesus Cristo. Por isso, a primeira razão é essa, que Cristo prometeu preservar a igreja da grande tribulação. Segunda razão, os julgamentos da tribulação, elas constituem a ira do Cordeiro de Deus. Em Apocalipse capítulo 6 e o versículo 16, o texto diz: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Se você já estudou sobre o grande dia do Senhor, você conhece as 3 principais características do dia do Senhor. O dia do Senhor ele está muito bem exemplificado e é dado em detalhes nos livros dos profetas. Mas, em especial, no livro de Sofonias, nós temos a própria divisão do livro, sendo as 3 principais características do grande e terrível dia do Senhor, que é juízo sobre as nações, juízo sobre o seu povo de Israel e promessa de libertação e de alegria para o remanescente. Então, no grande dia do juízo de Deus, a ira de Deus cairá sobre aqueles que se esquecem de Deus, que desprezam a Deus, que criaram ideologias no mundo para perseguir Israel e principalmente a igreja. E a ira cairá sobre o povo de Israel, por quê? Porque Israel está negando a obra da salvação a partir de Cristo. Israel caiu, por isso que a glória foi até os gentios e a plenitude deles está adentrando nesse plano do reino. Mas essa disciplina para Israel tem como objetivo, segundo Daniel 9, do 24 ao 27, tirar a transgressão, expiar o pecado. Então é purificar, fazer com que Israel volte, e isso acontecerá, segundo Zacarias 12, versículo 10, e Zacarias 14 também, que Deus derramará o espírito de súplicas e eles se arrependerão. É por isso que a terceira e última característica do grande dia do Senhor
é promessa de alegria, de bênção e de livramento para os fiéis, para aquele povo que se prostra diante do Senhor mediante esse momento de sofrimento que há de vir sobre a face da terra. Então, a segunda razão é que esse período é o período da ira do Cordeiro. E a igreja ela não está submissa à ira do Cordeiro. Pelo contrário, a igreja, segundo o Apocalipse 19, 7 a 9, ela agora tem alegria, porque ela tem a justiça dos santos. As suas vestes são linho fino e puro, que são a sua justiça. E ela estará nas bodas do Cordeiro com o Senhor, salvo, guardada ou protegida fora da, segundo Apocalipse 3:10, protegida fora desse momento de ira do Cordeiro. A ira é para os ímpios e para aqueles que estão sendo disciplinados a se arrependerem. Terceiro motivo, o Senhor Jesus Cristo instruiu os seus discípulos a orarem a fim de escapar desse período de tribulação. Em Lucas 21, 36, o texto diz: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Perceba que, como figura no Antigo Testamento, nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra e terras circunvizinhas. Deus decidiu destruir, ouviu a situação daquele povo. E houve uma oportunidade para Ló escapar daquela situação. E ele escapou daquela iminente destruição que viria sobre o mundo. E quem irá escapar? Aqueles que vigiam e que oram, ou seja, aqueles que têm comunhão com o Senhor Jesus Cristo, não participarão desse momento terrível sobre o mundo. Quarta razão por que haverá um arrebatamento pré-tribulacional. E a quarta razão é que quando nós vermos que o Senhor está vindo para buscar a sua igreja nas nuvens, essa é a libertação da igreja. No próprio texto que li de Lucas 21, que ainda fala sobre vigilância, nos versículos anteriores, em especial o versículo 28, Deus está falando com os seus discípulos acerca dos sinais que acontecerão nos céus, as pessoas que estarão perplexas nesse mundo. Então, no versículo 28, ele diz: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Se a vinda do Senhor constitui em uma ira para o mundo, essa vinda é a da igreja, que está relacionado à libertação da igreja, ou à salvação plena na sua ressurreição, na sua transladação ou arrebatamento, arpazo do grego, em que eles se encontrarão com o Senhor nos ares. Então eles ouvirão a trombeta da igreja, que falaremos nisso em um outro vídeo, e assim eles estarão libertos de toda essa situação terrível que virá sobre o mundo. A igreja não espera ser liberta dos juízos que virão sobre a terra. A igreja não passará sobre os juízos e escapará dos juízos. A igreja escapará antes desse período, ou seja, não participará desse momento, porque está relacionado aos ímpios, está relacionado ao Israel distante de Deus. Então, o quarto motivo é a sua vinda das nuvens, significa a libertação da igreja. Quinto motivo, porque há um arrebatamento pré-tribulacional. Por quê? Porque Deus chamará de volta os seus embaixadores antes de declarar guerra ao mundo ímpio. Em 2 Coríntios capítulo 5, nós temos a palavra direcionada a nós, que nós somos os embaixadores, que trabalhamos nessa obra e ministério de reconciliação de Deus com o mundo. No versículo 20 diz que, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Quando um país vai declarar guerra a um outro país, logo aqueles diplomatas e os embaixadores que estão representando o seu país naquele país da guerra, eles são retirados daquele país para que eles declarem guerra um ao outro e a guerra comece. Da mesma maneira também somos nós. Nós somos os embaixadores, nós somos peregrinos nesta terra estranha, em que Deus está trabalhando para salvar. Mas muitos não querem aceitar essa salvação e se levantam contra o Cordeiro, que derramará da sua ira. E para ele derramar a sua ira, ele tirará os seus embaixadores no arrebatamento da igreja e depois derramará a ira do Cordeiro, a guerra
o Armagedon, a grande guerra mundial, que muitos chamam ela de penúltima guerra, pois haverá uma última no final do período chamado milênio. O sexto motivo por que haverá um arrebatamento pré-tribulacional é que as restrições morais influenciadas pela igreja, que é o sal da terra e a luz do mundo, essas restrições elas desaparecerão quando a igreja for arrebatada. Um dos textos mais importantes relacionados a isso está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Em particular, Paulo já começa esse texto dizendo que, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo está rogando que a igreja permaneça firme, porque está próxima a nossa reunião com o Senhor, ou seja, nós iremos nos encontrar com o Senhor. No versículo seguinte ele diz que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos turbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele cita isso, depois ele fala sobre o dia, não o dia da vinda do Senhor para a igreja, mas o dia de Cristo sobre o mundo. Então ele está dizendo, o dia de Cristo sobre o mundo não se aproxima ainda, porque eu quero dizer a vocês que vocês devem estar preparados para a nossa reunião com Ele. Ou seja, não estar ansiosos sobre o que virá sobre o mundo, mas estar em expectativa sobre o que acontecerá conosco, ou seja, com a igreja em relação a Cristo, que nós seremos arrebatados. E a prova bíblica de que o dia de Cristo ele fala sobre esse dia da ira é que ele continua dizendo que de maneira alguma ninguém vos engane, porque não será assim esse dia, não virá, sem antes que aconteça a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, a vinda gloriosa da ira do Cordeiro sobre o mundo não virá antes que se manifeste o anticristo. E depois ele passa a falar características sobre o anticristo e sobre o reino do anticristo sobre essa terra, sobre este mundo, dizendo que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora e se assentará no trono de Deus, no templo de Deus, querendo ser Deus e querendo parecer Deus. E o próprio Paulo diz que eu já tenho falado dessas coisas a vocês e agora vocês sabem o que o detém para que ao seu próprio tempo seja manifestado. A influência da igreja sobre a face da terra, semelhante a Cristo, que é aquele que desfaz as obras do diabo, nós, através dos dons espirituais, nós desfazemos ou impedimos e resistimos que o império das trevas venha implantar todas as suas ideologias no coração das pessoas. E quando a igreja não estiver mais aqui, aí ele conseguirá. E por que ele conseguirá implantar todas as suas ideologias no coração das pessoas? Simplesmente porque o próprio texto diz que, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, prodígios, sinais, com todo o engano da injustiça para os que perecem, para os que negam ao Senhor, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqueles que negaram a salvação em Cristo não estarão com a mente que poderão resistir à obra do anticristo, estarão jogados e largados aqui com a ausência da igreja. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Veja o que acontecerá nesse período. Deus os entregará e serão julgados por desprezarem a verdade. É por isso que a sexta razão porque haverá um arrebatamento pré-tribulacional é porque as restrições morais elas desaparecerão no período da tribulação. Por quê? Porque a igreja não estará mais aqui. Eles resistiram à verdade e agora Deus lhes entregou ao erro e à mentira. Deus não está entregando o mundo ao erro e à mentira agora. O Espírito Santo está convencendo o mundo do seu erro para que o mundo se arrependa e volte. Já o período tribulacional, que não é para nós, é para Israel, Deus está trabalhando para que ele se arrependa e volte. Israel. Mas agora está para nós. Então esse período, para aqueles que negam a verdade, será um período terrível, onde eles enganarão e serão enganados pela mentira e eficácia dos sinais e prodígios que serão realizados pelo anticristo, o homem do pecado. A sétima razão por que acontecerá um arrebatamento pré-tribulacional. Porque o arrebatamento ele acontecerá num piscar de olhos. Veja que interessante. Em Efésios 5,32, Paulo diz que o relacionamento de Cristo com a igreja é um mistério.
em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, ele também chama esse momento da reunião da igreja com Cristo de mistério. E ele diz que aqui eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por que ele diz nós? Nós, porque ele está vivo e ele está falando sobre a vinda de Cristo. Então ele está dizendo, os que estiverem vivos naquele momento se juntarão transformados com os ressuscitados transformados e vão se encontrar com o Senhor nos ares. Então, o fim do mistério de Cristo sobre a terra acontecerá com esse grande mistério, que é que até pessoas não morrerão, mas todos serão transformados para se unirem com Cristo nos ares. E tudo isso acontecerá num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Não será uma coisa que todos verão o Senhor descendo nas nuvens, e ele pisará no Monte das Oliveiras, e virá com alarido, com gritos de guerra contra o mal, trancafiará o Satanás em prisões por 1000 anos, depois julgará os homens ímpios, salvará Israel e implantará o seu reino. Isso não é num piscar de olhos, mas o arrebatamento da igreja é num piscar de olhos, a qualquer momento, de forma iminente, porque nós devemos vigiar e orar, porque não sabemos o dia e nem a hora, Jesus Cristo voltará. Por isso que nós devemos entender o arrebatamento pré-tribulacional, porque ele é iminente num piscar de olhos. Chegamos ao 8º motivo, e nesse 8º motivo eu quero pedir que você deixe o seu comentário. Você acredita, você defende, você entende que as Sagradas Escrituras falam de um arrebatamento que se distingue da volta gloriosa do Senhor e que são separados pelo período tribulacional? Se você acredita, deixa o seu comentário aí sobre isso. Nós queremos ouvir você também, estar em um feedback, em comunhão conosco. Também não se esqueça de compartilhar este vídeo para todos aqueles que precisam ouvir uma palavra direcionado à volta do Senhor e ao arrebatamento da igreja. E no 8º motivo, o arrebatamento ocorrerá nos ares. Depois de sermos transformados, os mortos e os vivos, os mortos depois de ressuscitados foram transformados e junto com os vivos transformados subiram para se encontrar com o Senhor nos ares. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, ele fala sobre os irmãos que achavam que aqueles que morreram perderam a salvação, porque eles achavam que deveriam estar vivos diante da volta do Senhor. Mas Paulo explica muito bem que nós não precederemos aqueles que dormem, todos juntos seremos arrebatados. E no versículo 17 ele diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Arrebatado nas nuvens, se encontrar nos ares. Essas são as características de um verdadeiro arrebatamento para o céu. Seremos arrebatados para cima, para as nuvens, e iremos se encontrar com ele nos ares. O arrebatamento não é Cristo pisando aqui na terra e nos levando para o céu. É Cristo nos levando para o céu, para nos livrar desse período de ira, desse período tribulacional, que nós não iremos sofrer, porque ele não tem um propósito da igreja, que já é justificada, já é santa, já está salva pelo Senhor. Então, o nosso 8º motivo é que o arrebatamento será nos ares. Chegamos à nossa 9ª razão porque o arrebatamento pré-tribulacional é uma verdade bíblica, e esta está no capítulo 12 do livro do Apocalipse, no momento em que a mulher é perseguida até o deserto. E antes que nós venhamos a falar sobre Apocalipse capítulo 12, nós queremos convidar você a ser um membro do canal Bíblia de Fato. Se você clicar logo aí embaixo, em azul, seja membro, você pode escolher um dos 3 itens e com eles benefícios para que você seja um membro e tenha privilégios aqui no canal Bíblia de Fato. Então, não deixa de ser um membro do canal Bíblia de Fato. No capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1 e 2, diz: E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, a nossa 9ª razão por que haverá um arrebatamento tribulacional
é porque a mulher que sofre perseguição nesse período é Israel, não é a igreja. A característica que mostra que essa mulher é Israel é simplesmente isso. A lua, o sol e as 12. 12 fala de Israel, das 12 tribos de Israel, a completude do reino. O número 12 é recorrente em toda a Escritura Sagrada, em especial no livro do Apocalipse, e em especial no livro do Gênesis e no Antigo Testamento, para falar da nação de Israel. Foi Israel que gerou Jesus. Em João capítulo 4, a mulher do poço conversa com Jesus e ele diz que a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus veio da nação judaica. Veja o que diz o versículo 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações. Quem há de reger todas as nações? Gabriel disse isso a Maria. Porém, essa mulher aqui de Apocalipse 12 não é Maria, mãe de Jesus, como muitos acham. Essa mulher aqui representa toda a nação de Israel, porque quando se fala de salvação, não é uma pessoa, mas a salvação está relacionada ao plano de Deus através de Israel. Israel deveria ser a testemunha de Jeová para o mundo. É por isso que essa nação, que deveria ser a testemunha, ela é a raiz que sustenta os galhos, e os galhos enxertados são os gentios que são a igreja. Então, o plano da salvação tem como fundamento o trabalhar de Deus através da nação de Israel. E o versículo 5 diz que deu à luz o varão que irá reger as nações com vara de ferro, fala do símbolo do milênio, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus venceu na cruz do Calvário e agora está à direita de Deus. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Todo mundo sabe que há profecias nas Sagradas Escrituras sobre a segurança que há em Jerusalém, a proteção de Deus que há em Jerusalém. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal que nós falamos por que nós devemos orar e interceder pela cidade de Jerusalém. E há também profecias, segundo Ezequiel 36 e outros textos, que Deus juntaria o seu povo de volta a Israel. E as promessas estão se cumprindo. Israel está voltando e, como uma mulher aqui de Apocalipse 12, está bem guardada e protegida, mesmo que cercada de inimigos. E o inimigo aqui em Apocalipse 12 é o grande dragão que persegue a mulher. E se cumpre que, na grande tribulação, quem está sendo perseguido é a mulher que trouxe o varão, ou seja, Israel que trouxe Jesus ou que trouxe a salvação à terra. Muitos continuam interpretando esse texto a partir do versículo 13, que o dragão foi lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz o varão, e foram dadas asas de águia à mulher. Muitos interpretam que essas asas de águia foi o auxílio que os Estados Unidos da América deu aos judeus para que eles, tanto dos Estados Unidos como da Europa, voltassem para a Palestina ou para a terra de Israel. Quando nós interpretamos as metáforas e as linguagens e as imagens desta maneira, encaixa corretamente. O texto segue dizendo no versículo 15 que a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Ou seja, milhares e milhares de inimigos vieram contra Israel, e isso aconteceu sim, logo após Israel ser estabelecido de volta à sua terra. E eu finalizo a nona razão, porque há um arrebatamento pré-tribulacional, lendo o versículo 17 do capítulo 12 de Apocalipse, que é muito importante. Ele diz: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem é o resto da sua semente? Simplesmente estamos falando daqueles que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, tanto judeus como gentios. Vendo que a nação de Israel, o povo étnico, está protegido agora na terra, o dragão e a serpente agora se virou contra aqueles que ainda perseveram testemunhando de Jesus Cristo, contra todos os cristãos. A ira que o diabo tem contra Israel e contra os cristãos é a sua eterna revolta de desejar no seu coração ser igual a Deus. Porém, o livro do profeta Isaías diz: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Vamos agora para a nossa 10ª e última razão porque nós acreditamos que é bíblico um arrebatamento pré-tribulacional. Chegamos à nossa 10ª e última razão porque haverá um arrebatamento secreto antes desse período tribulacional. É porque antes da guerra do Armagedon,
antes do Senhor Jesus Cristo vencer de uma vez por todas a grande Babilônia, ele se casará com a sua esposa. Haverá o encontro de Cristo com a sua esposa. Em Apocalipse 17 e 18, nós temos as profecias da queda da Babilônia, e de fato esta queda acontecerá na Guerra do Armagedon, que mostra a vinda do nosso Senhor em um cavalo branco, assentado sobre ele, cujo seu nome é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, a partir de Apocalipse 19 e o versículo 11. Nos versículos anteriores, nós temos a alegria e a glória da igreja, que está justificada com as suas vestes brancas e diante do Cordeiro com muito regozijo. Os versículos 7 e 8 dizem: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Veja que a gloriosa transformação do povo de Deus para se encontrar com o Senhor, a salvação plena. Eles agora estão com Cristo, estão com grande alegria e regozijo, e você vai conferir todos os textos, que até o versículo 9 ele diz: bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Ele declara o que de fato é, porque verdadeiras são as palavras de Deus, ou seja, Deus foi fiel para salvar a sua igreja, para remir a sua igreja. E agora a grande Babilônia, que igual a outras figuras do Antigo Testamento, como Gog e Magog, não representam de fato as regiões que hoje estão lá, mas representam multidões de nações. A grande Babilônia, nós temos um vídeo especial só falando o que significa a grande Babilônia, o que significa sair do meio dela. Você vai lá no meu canal, aqui no nosso canal, e vai procurar o vídeo sobre a grande Babilônia e vai ter todo um panorama bíblico sobre o que significa a grande Babilônia e a vitória de Deus sobre a grande Babilônia. Veja que é possível nós discernirmos a distinção que há entre a volta gloriosa do Senhor e também a natureza do arrebatamento secreto. E significa que, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, é mais viável que esse arrebatamento ele aconteça antes desse período de sofrimento. Há várias, inúmeras evidências bíblicas para isso. E isso fortifica ainda mais essa harmonia e também o desenrolar dos eventos em ordem cronológica até o estabelecimento do reino milenial de Cristo aqui na Terra. Este foi o nosso vídeo de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Outros vídeos sobre escatologia virão, então permaneça conosco. Deixaremos mais outros 2 vídeos aqui relacionados e que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.